E aí, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. E com você? Tudo bem, tudo certo. Beleza, deixa eu colocar aqui a minha chamada. Ver se vocês conseguem visualizar aí. Dá para ver aí, turma? Tá sim. Hoje é dia 12, é isso. Amanda? André? Arthur? Presente. Beatriz Sabino? Beatriz Xavier? Brenda? Presente. Presente. Kaique? Não, deixa eu ver aqui. Caroline? Celina? Cristian? Evelyn? Eu. Gabriela? Giovana Anjos? Tô aqui, Jota. Giovana Mendonça? Giovana Sena? Presente. Giovanni? Guilherme Carrenho? Guilherme Oliveira? Gustavo Fernando? Gustavo Matheus? Heloísa? Presente. Henrique Gabriel? Henrique Silva? Igor? Henrique e Gabriel mandou no chat. Igor? Eu? Isabel? Presente. Isabela Vieira? Presente. Isabela Perini? Presente. Isabela Ferreira? Israel? Jackson? Jéssica? João Pedro Ivanes? João Victor Cabral? João Victor Guirado? Júlia de Paula? Júlia Vitória? Júlia Borges? Laura? Presente. Leonardo? Letícia Camarinho? Presente. Letícia Nascimento? Presente. Lívia? Eu. Luan? Presente. Osvolski, Maurício, Milena, Pedro Augusto, Aqui. de Paula, Pedro Neiva, Pedro Paulo, Eu. Pedro Lopes, Rafaela, Raíssa, Sofia, Presente. Stephanie, Tiago, Thomas, Vinícius, Vitor Alexandre, Vitor de Brito. Muito bem. Pulei alguém aqui? Alguém perdeu a chamada, turma? Deixa eu voltar lá. E ver aqui no... Se tem uns mãozinhas levantadas. Henrique Gabriel. Ok. Tô bem. Só um instantinho. Só um instantinho. Muito bem. Deixa eu colocar a apostilinha aqui para nós vermos aqueles exercícios de ontem, lá da hora do estudo. Deixa eu ampliar aqui para mostrar para vocês. Só um instante, agora sim. Dá para ver aí, turma? Sim. Então vamos corrigir alguns aqui, né? Exercícios. Tem muitos aqui dessa lista que são exercícios, né, bem fáceis, né? Apesar de serem de vestibular, mas vamos tentar pegar aqui alguns mais complexos aí, né? O primeiro exercício aí, ele está contando a história lá do Espírito Santo, a produção da polpa de celulose branqueada, né? Celulose é um carboidrato fibroso, encontrado em todas as plantas, sendo um polissacarídeo mais abundante na natureza, formado pela condensação de moléculas de glicose. Então, a alternativa aqui é a D,
a nossa celulose, ela é formada, então, é um polímero, né, um polissacarídeo, com várias unidades de glicose ligadas entre si, pela ligação glicosídica. A diferença é que na celulose, com relação, por exemplo, ao amido, que também é um polímero formado lá por moléculas de glicose, é que o carbono, onde é feita a ligação glicosídica, esse carbono é chamado de carbono anômero. O que acontece, então? Na estrutura da sacarose, a ligação que acontece no oxigênio desse carbono acontece numa configuração de isomeria geométrica daquele tipo cis e trans, né? Acontece numa configuração que é a configuração trans. Isso faz, então, com que a estrutura do polímero, né, fique com essas ligações, vamos dizer assim, mais rígidas. Fica mais difícil de você poder ter acesso para poder fazer a hidrólise, né? A partir de algum tipo de enzima, no caso da nossa celulose. Por isso nós não conseguimos digeri-la. A nossa enzima específica vai conseguir fazer a hidrólise no carbono do oxigênio, né? O carbono anômero, onde tem esse oxigênio, que tem uma configuração cis. E aí ela consegue fazer um encaixe naquele de proteína que nós vimos ontem, né? Aquela forma globosa da proteína vai apresentar os sítios ativos específicos para poder entrar naquela ligação e fazer, né, a hidrólise. Não conseguimos fazer isso com a nossa celulose porque, como eu falei para vocês, as enzimas são altamente seletivas e específicas. Adiante aqui, no segundo exercício, ele coloca aqui a glicose e a frutose, né? Carboidratos, compostos energéticos encontrados em diversos alimentos. Então, ele dá aqui a nossa fórmula, a fórmula estrutural, né, aberta da glicose e da frutose. Essa forma aberta, ela tem uma estabilidade termodinâmica um pouco mais baixa do que a forma cíclica, a forma fechada, né? Mas ela existe, vai existir num equilíbrio químico. Tanto a forma aberta como a forma fechada, mas esse equilíbrio químico vai estar mais deslocado para a existência da forma cíclica. E aí ele pergunta, né? Sendo assim, podemos dizer que a glicose é um aldeído? Então, se você observar aqui a molécula de glicose, de fato, nós temos um grupo funcional aldeído. Está aqui, ó, carbonila na extremidade da cadeia. Verdade. A frutose é uma cetona. A nossa frutose, de fato, tem uma carbonila em carbono secundário, né? Então, de fato, é o grupo funcional cetona, e você pode afirmar, então, que é uma cetona. Glicose e frutose são isômeros de função? Verdade. Uma tem grupo funcional de aldeído e a outra grupo funcional de cetona. Verdade. Glicose e frutose são isômeros de posição? Falso. Isomeria de posição se refere ao grupo funcional ligado a carbonos diferentes, sim, posições diferentes. Glicose e frutose não são isômeros? Falso. São isômeros de função. Tudo bem até aqui, galera? Sim, já. Tudo bem. Aqui o terceiro exercício, ele está falando da glicose, é um composto químico muito importante para a fisiologia dos seres vivos, por ser o produto do processo da fotossíntese e a principal fonte de energia do metabolismo animal. Com base na informação acima, encontre os valores das proposições corretas. Então é só assinalar aqui o que é correto, né? Vamos ver aqui o que está correto nas afirmações que ele coloca aqui. A molécula da glicose apresenta cadeia saturada? Verdade. Não há insaturações entre os carbonos, duplas ligações, somente ligações simples. Então a cadeia é saturada. 2. A quebra da glicose é chamada de glicólise. A quebra da glicose. A quebra da glicose é chamada de glicólise. Esse caso, então, nós temos aí, quando você vai efetuar a quebra dessa molécula de glicose, você vai fazer o metabolismo dela, né? Não é, no caso aí não é chamado de glicólise. A glicólise aconteceria onde você separaria essas moléculas de glicose que estão presentes lá no seu polissacarídeo, né?
e não deixa de ser uma hidrólise. A glicose é uma substância cuja molécula é apolar, falso. Molécula de glicose tem vários grupos polares. Tem hidroxilas, né, grupos OH. Tem também os grupos aldeído, tem o grupo, né, cetona presente, então tem polaridade. É uma molécula polar. A glicose é classificada como vitamina? Não, falso. Ela é classificada, né, como uma ose, né, um monossacarídeo, não uma vitamina. Vitaminas são grupos, né, de moléculas que têm diversas funções orgânicas presentes, inclusive aminas. Vamos para o 4 aqui, exercício 4, ele fala glicose C6H12O6 é uma das fontes de energia mais importantes para os organismos vivos. Muito bem. A levedura, né, por exemplo, responsável pela fermentação do caldo de cana-de-açúcar, alimenta-se da glicose. Então, aqui no item A, na decomposição da glicose pela levedura, a primeira reação que ocorre é a conversão da glicose em frutose. Então, ele mostra aqui, né, a forma estrutural da glicose em sua forma aberta, se convertendo, então, em frutose. Cite 3 funções orgânicas que podem ser encontradas em uma ou em ambas as estruturas desses compostos. Então, nós temos aldeído na glicose, temos álcool, hidroxilas ligadas aos carbonos saturados, e temos cetona. Olha a carbonila aqui em carbono secundário na frutose. 3 funções orgânicas. A levedura utilizada, aliás, a levedura utiliza a energia liberada na fermentação e produz etanol e dióxido de carbono. Considerando-se que a fermentação é anaeróbica, isto é, ocorre na ausência de oxigênio, escreve a equação balanceada da reação de fermentação da glicose. Então, a equação balanceada, nós vamos ter aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui na parte de baixo. Pode ser aqui mesmo. Temos C6, H12, da nossa glicose, né? Ou da frutose, são isômeros. O6 é uma fermentação, né, anaeróbica, não vai utilizar oxigênio, a nossa levedura vai utilizar uma enzima aqui, né, para fazer esse processo, e eu vou produzir etanol, C2, H6, O, mais gás carbônico. E para fazer o balanceamento, nós precisamos aqui de 2 moléculas, né, de etanol. Então, aqui 2 vezes 2, 4 carbonos. Aqui nós vamos precisar de 2 CO2. E aí a equação fica balanceada, né? Nós temos 6 carbonos nos produtos. Aqui 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Portanto, 6 carbonos. Nós temos 12 hidrogênios. 2 vezes 6 hidrogênios do etanol, 12. E nós temos 6 oxigênios, né? 2 vezes 1 oxigênio, mais 2 vezes 2. Portanto, 6 oxigênios. Ela fica balanceada. Tudo bem aqui, pessoal? Ô, JR, Oi. o Christian tava pedindo pra você aceitar ele, que ele tava com problema na hora da chamada. Ele teve que sair do Teams e entrar de novo porque o microfone dele não tava indo. Problemas na hora da chamada. Espera só um pouquinho que eu vou localizar aqui. É sério? Israel Germano? Isso é uma visita ilustre? Espera aí que eu vou adicionar aqui. Tem uma galera aqui, né? Deixa eu ver quem que está aqui. Oguro, Christian, Gustavo, Souza, Isabela Ferreira e Israel. Deixa eu colocar aqui as presenças. Só um instantinho aqui, galera. Oguro, Christian, senhor Gustavo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Qual deles?
Só um instantinho aqui, pessoal. Bom dia. Figuras ilustres, Gustavo Souza também aqui, bom dia. Anotado, deixa eu ver aqui. Senhor Israel Germano. Anotado. Prontinho, vamos voltar lá então. Deixa eu compartilhar. E colocar aqui na apostilinha. Dá para ver aí, galera? Sim. Bom, vamos lá para o exercício 5. Então, considere a estrutura química desta frutose e marque a única afirmação incorreta. De novo, apresenta aqui a nossa frutose, né? E aí, ele faz aqui as afirmações. Não apresenta atividade óptica, apenas isomeria geométrica? Já chamo logo de cara aqui, né? Porque essa molécula tem atividade óptica. Veja, esse carbono aqui, ó, é um carbono assimétrico. Ele tem os 4 ligantes diferentes. Hidroxila, hidrogênio, todo esse grupo ligante aqui de baixo, mas aqui em cima tem outro grupo ligante, todos eles diferentes entre si. Os 4 ligantes são diferentes entre si, então esse carbono é assimétrico ou quiral, portanto, apresenta isomeria óptica. Na verdade, nós temos 3 carbonos assimétricos presentes nessa estrutura. Então, já achamos aqui a afirmação incorreta de cara, né? Alternativa A. Sua fórmula molecular é C6H12O6, verdade. Possui atividade óptica, pois apresenta 3 centros quirais, verdade. É um açúcar classificado como cetohexose, verdade, porque tem o grupo cetona, e é uma hexose, porque tem 6 carbonos, e apresenta grupos funcionais de álcool e cetona. Tem aqui as hidroxilas em carbono saturado, e o grupo cetona, que é a carbonila ligada, né, a um carbono secundário. Carbonila que fica entre 2 carbonos. Tranquilo aqui, turma? Sim, sim. Aqui no exercício 6, ele fala o seguinte: imagine as equações químicas e os compostos nelas presentes para analisar as proposições que seguem. Então, pegou aqui o amido, né, fez aqui uma hidrólise dele. Esse amido, então, liberou várias estruturas que são a maltose. Maltose é um disacarídeo, C12H22O11. Uma segunda hidrólise, né, vai liberar a nossa glicose. Então, tá o primeiro processo aí. O segundo processo pegou a sacarose, um disacarídeo, né? Tem uma molécula de glicose ligada a uma de frutose, e faz essa hidrólise dessa sacarose. Nós vamos obter, então, a glicose, né, e a frutose. Ele mostra aqui, então, 2 fórmulas estruturais aqui embaixo, num processo onde ele tem a dextro, né, glicose, e aí ele faz uma reação disso utilizando cátions de cobre 2+, utiliza a água também, e aí vai se liberar aqui 4H+, e um óxido de cobre. Vejam que o cobre passou aqui de número de oxidação que ele tinha, 2, para um número de oxidação que agora vai ser de, né, o oxigênio aqui tem número de oxidação -2, o cobre passa a ter número de oxidação +4. Então vejam que o número de oxidação do cobre era 2, positivo, e ele passou para o número de oxidação +4, aumentou o número de oxidação. Aconteceu, então, uma oxidação desse cobre. Então, houve processo de redução que aconteceu lá na molécula de glicose para formar o ácido glucônico. É uma reação de oxirredução orgânica, né? E aí, pessoal, qual que é a alternativa correta? Qual que vocês escolheram aí como correta?
Letra E aí? Vamos ver as alternativas, né? A primeira que ela coloca aqui, vamos ver a alternativa E. Na fórmula estrutural da glicose, identificam-se 6 carbonos assimétricos. Não são 6, né? Carbonos assimétricos. Nós temos 3. Outros 2 não são assimétricos. Aí ele fala aqui, alternativa A. A glicose tem propriedades redutoras, pois reduz o cobre 2 a cobre 1? Não, o cobre foi oxidado. Foi oxidado de mais 2, né, para mais 4 ali. Na verdade, esse cobre, o íon cobre 1, de fato, aquele é o íon cobre 1, só que, em termos de números de oxidação, né, o nosso cobre sofreu uma oxidação. Vamos colocar aqui. A D-glicose, a dextroglicose, deve ser um dos enantiômeros. O outro é a frutose. Então, vamos voltar às nossas reações que ele colocou aqui, né? Então, vejam aqui que o nosso amido, quando ele foi hidrolisado primeiro, formou maltose, e essa maltose hidrolisada, então, glicose. Maltose, na verdade, é formada por 2 moléculas, né, de glicose ligadas entre si. Então, se ele diz que a dextroglicose deve ser um dos enantiômeros, o outro é a frutose. Nesse caso, não é a frutose. A frutose tem uma estrutura de cadeia cíclica, onde 5 carbonos, né, formam o ciclo, enquanto que a glicose é uma cadeia fechada, onde você vai ter a sua forma fechada, né, 6 carbonos ligados, uma hexose. Mas ele está mostrando para a gente as formas estruturais abertas, né? Nas formas estruturais abertas, de fato, né, glicose e frutose são isômeros, mas isômeros de função, né? Não isômeros ópticos, no caso, enantiômeros. No item C, o amido deve ser um polímero cujo monômero é a glicose? De fato, né? Você vê que o amido, você tem as moléculas de glicose ligadas entre si. E você vê pela imagem aqui que ele coloca, né? Nosso amido, nos processos de hidrólise, eu vou obter, né, as moléculas de glicose livres. Então, está correta a alternativa C. Fala no item D, a frutose deve ser um isômero da glicose? Aí que está, né? De fato, frutose, né, e glicose são isômeros na sua forma estrutural, tanto aberta quanto fechada. Nós temos aqui 2 alternativas que comportam, que estão corretas. Então, deixa eu ver de onde que é essa questão, o que ele está pedindo. É para analisar as proposições. Então, para analisar, é colocar verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Na primeira, né, a glicose tem propriedades redutoras. Se a glicose está sofrendo, né, a redução, nós temos o cobre sofrendo a oxidação. Então, a glicose tem propriedades oxidantes nesse caso. Então, falso na análise lá da variação do número de oxidação. A dextroglicose deve ser um dos enantiômeros, o outro é a frutose. Então, foi aquilo que nós, né, discutimos. Eles não são enantiômeros, não são isômeros ópticos, eles são isômeros, né, de função. Eu tenho na glicose o grupo funcional aldeído e na frutose o grupo funcional cetona. Portanto, falso. O amido deve ser um polímero cujo monômero é a glicose. Verdadeiro. A frutose deve ser um isômero da glicose. De fato, verdadeiro. Eles têm isomeria, que é a isomeria, né, de função. Na fórmula estrutural da glicose, identificam-se 6 carbonos assimétricos. É falso. Nós sabemos que tem 3 carbonos assimétricos, não 6, né? 2 deles não são assimétricos. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo bem. De novo, aqui ele mostra no exercício 7, a frutose, cuja estrutura química é representada abaixo, é um açúcar monossacarídeo usado como adoçante em muitos produtos de consumo humano. Mel e frutas são as principais fontes de frutose.
Industrialmente, a frutose é produzida pela fermentação enzimática do melado de milho. Com relação à frutose, são feitas as seguintes afirmações. Então, está lá a frutose, sua fórmula molecular é C6H12O6, verdadeiro. Apresenta 2 centros quirais, falso. Apresenta 3 centros quirais. Vamos subir lá para ver qual que é a outra afirmação. Apresenta atividade óptica, é verdade. Ela tem carbonos assimétricos, centros quirais, vai ter atividade óptica, né? É um açúcar caracterizado como aldoexose. Aldoexose, então, se nós vermos aqui a estrutura, eu, de fato, terei 6 carbonos, é uma exose, mas é uma cetoexose, porque eu tenho grupo funcional cetona. Então, o que nós temos aqui corretas A1, correta também, deixa eu ver, A3, e somente essas, 1 e 3. Portanto, alternativa A. Tudo bem, galera? Sim, tudo bem. No exercício 8, ele fala que os monossacarídeos são os carboidratos mais simples, onde o número de átomos de carbono pode variar de 5, como nas pentoses, a 6 carbonos, como nas hexoses. Os monossacarídeos glicose, frutose, mannose e galactose estão representados a seguir. Então, estão lá os nossos monossacarídeos, né? Os grupos funcionais presentes nessas moléculas são, então, manjados aqui, né? No caso da glicose, eu tenho a função aldeído, eu tenho aqui na função cetona, na frutose, eu tenho a função aldeído, na mannose, eu tenho a função aldeído, de novo, na galactose. Então, além disso, eu tenho vários grupos funcionais de álcool, né? O que pode ser considerado, então, como um poliálcool, um poliol. Então, nossa alternativa aqui, ó, B, contempla, né, essas funções orgânicas, poliol, aldeído e cetona. Tranquilo aqui, galera? Sim. Exercício 9 aqui está mostrando de novo glicose e frutose. Tá? Então, as fórmulas estruturais manjadas, que nós já vimos. Faz afirmações aqui a respeito dela. E primeira afirmação, a glicose é um hidrocarboneto. Falso, não é hidrocarboneto. Tem grupos funcionais, né? De aldeído e de álcool. Então, falso. A frutose apresenta uma função cetona. Verdadeiro. No caso da frutose, é uma cetoexose. Glicose e frutose são isômeros. Verdade, são isômeros de função. A oxidação parcial da glicose fornece um ácido carboxílico. Então, aí que está. A oxidação parcial da nossa glicose, vamos voltar nela aqui para ver a fórmula estrutural. Então, está aqui a nossa glicose. Se eu fizer uma oxidação parcial, essa oxidação pode acontecer tanto aqui nesse grupo aldeído, quanto nos grupos, né, que contém aqui a hidroxila, como esse aqui. E aí o que vai acontecer? Preferencialmente essa oxidação vai acontecer aqui na minha carbonila do aldeído. E acontecendo nessa carbonila, vai entrar um oxigênio aqui, e eu vou ter o grupo funcional ácido carboxílico. Então, isso pode ocorrer. Voltando lá embaixo. Verdadeiro. 5. A redução da frutose fornece um ácido carboxílico. Na redução da frutose, eu vou ter a saída, né, de oxigênio e a entrada de hidrogênio, ou eu vou ter oxigênio menos preso nesse caso. Então, vamos ver nossa frutose. Essa, então, redução vai romper essa ligação dupla, e aqui eu vou ter a entrada de uma hidroxila. Esse oxigênio vai ficar menos preso. Vai ter a entrada de um hidrogênio no processo de redução. Na oxidação, eu tenho entrada de oxigênio e saída de hidrogênio, e na redução é o processo inverso, né?
E aqui, então, eu não vou ter formação de ácido carboxílico nesse caso. Então, falso. Voltando lá. Essa aqui, então, falsa. Vimos aqui a 4 verdadeiro. Aqui verdadeiro, afirmativa 3. A frutose apresentando a função cetona verdadeira. E aqui falso. 2, 3 e 4. Então, 2, 3 e 4, alternativa C é a correta. Tudo bem até aqui, galera? Sim, professor. Exercício 10, ele fala: açúcares, pela ação de micro-organismos que produzem enzimas, são transformados em outros açúcares, ou então em álcoois, fermentação alcoólica. É assim que, então, pelo que ele colocou aqui, tem que colocar verdadeiro ou falso, né? Sacarose, um disacarídeo, pode se transformar em monossacarídeos pela ação das enzimas? Verdadeiro. Você vai ter, então, a enzima, né? Característica lá do seu micro-organismo, no caso aí as leveduras, né, podem fazer esse processo. Na fermentação, quando a produção de etanol, o outro produto da reação é o monóxido de carbono, não é o monóxido, é o dióxido de carbono. Falso. O vinagre, solução aquosa de ácido etanóico, pode provir da oxidação do etanol do vinho? Verdade. Reação de oxidação, né? De álcoois. Um álcool, quando sofre a primeira oxidação, vai formar um aldeído, e na segunda oxidação, ácido carboxílico. Na D, o glicerol, propanotriol, é obtido dessa maneira a partir do amido? Não, a partir do amido nós vamos obter, né, a nossa glicose, né? Não o glicerol. O glicerol ele vai ser obtido quando você faz a hidrólise de um triacilglicerol, um triacilglicéride, um triglicéride, né? Aí você obtém uma molécula de glicerol e vai obter outras moléculas que são de ácidos graxos. Falso. Até aqui tudo bem, galera? Sim. Aqui no exercício 11, ele coloca que o aspartame é um dipeptídeo cristalino, inodoro, baixa caloria e com uma doçura de 180 a 200 vezes a da sacarose, que é um disacarídeo formado por glicose e frutose. Abaixo estão representadas as fórmulas estruturais da sacarose e do aspartame. Então está aqui a fórmula estrutural da sacarose, né, com as suas ligações, né, nos carbonos que são anômeros aqui, formando, né, esse disacarídeo, e o aspartame, que foi formado pela ligação peptídica, né, entre dois aminoácidos. Então você percebe que a ligação peptídica é aquela que está gerando aqui o grupo funcional amida. Tá aqui, ó. Então foram dois aminoácidos que se ligaram e formaram aí esse dipeptídeo. Tem que analisar as afirmações que ele faz a respeito disso. Então vamos lá. Primeira afirmação: o aspartame possui os grupos funcionais ácido carboxílico, amina, cetona e éster. Ácido carboxílico, amina, cetona e éster. Olhando aqui para o nosso aspartame, aqui eu tenho o grupo amida, aqui eu tenho o grupo amina, neste lado o grupo ácido carboxílico, e aqui eu tenho o grupo éster, carbonila com oxigênio de heteroátomo, né, se ligando a outro grupo carbônico. Então temos ácido carboxílico, amina, amida e éster. Voltando lá, vamos ver se foi isso que ele afirmou. Ácido carboxílico, amina, cetona e éster. Bom, além disso, tem o grupo funcional amida, né? Não foi citado aqui. Vamos ver a resposta lá depois, o que nós vamos assinalar. Tem mais um grupo que não foi citado no aspartame.
A sacarose possui uma ligação peptídica unindo a glicose e a frutose? Não, é uma ligação glicosídica e não peptídica. É um carboidrato, né? Então aqui é falso. Na molécula do aspartame existe somente um átomo de carbono terciário. Vamos olhar então a molécula de aspartame e ver se só tem um átomo terciário de carbono, né? Um átomo terciário é um átomo de carbono que está ligado a outros 3. Então eu tenho aqui um átomo de carbono terciário. Vamos procurar. Aqui eu tenho outro átomo de carbono terciário, ele está ligado a outros 3. Temos, né, já achamos 2 aqui, deixa eu ver, esse aqui não é secundário, esse aqui também é secundário, 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 secundário. Na verdade, nós temos aqui 2 átomos de carbono secundário. Isso no aspartame, mas ele estava perguntando do aspartame ou estava perguntando da glicose? É, do aspartame. Então, vai ser falso aqui, pessoal. Essa também já era falsa. Tem 2, né? Então, a primeira e a segunda já são falsas. Deixa eu colocar aqui. Falso da sacarose. Temos falso no aspartame, do átomo de carbono terciário. E aí temos aqui na afirmação 4. Deixa eu subir um pouquinho, que tem uma lá em cima que eu perdi aqui. Ah, então tá aqui. A primeira é que nós ficamos na dúvida, né? Porque ele colocou aqui, estava faltando o grupo funcional amida. A segunda já vimos que é falsa. A terceira também falsa. Afirmativa 4, a sacarose é um hidrocarboneto. Estranho, né? Não é um hidrocarboneto. Também falso. A molécula do aspartame possui atividade óptica? Verdade. Tem um carbono quiral ali. Então, nessa situação, nós temos a afirmativa correta 5, a 2, a 3 e a 4 erradas, mas nós não temos aqui alternativa para isso. Vamos analisar de novo aqui. O aspartame possui os grupos funcionais ácido carboxílico, amina, acetona e éster. É verdade, possui. Está faltando um que ele deixou de colocar aqui. A sacarose possui uma ligação peptídica, unindo a glicose e a frutose. É falso, a ligação é ligação glicosídica. Na molécula de aspartame existe somente um átomo de carbono terciário. Vimos também que é falso. Nós temos 2 átomos de carbono terciário. A sacarose é um hidrocarboneto. Falso, não é hidrocarboneto. É um carboidrato. 5. A molécula do aspartame possui atividade óptica. Verdadeiro. Então seria 1 e a 5, né? E aqui ele não colocou, mas eu acredito que nessa alternativa C, a gente risca esse 3 que está aqui e coloca 1. A 3 não está correta. O aspartame tem mais, né? Tem 2 átomos de carbono terciários. Arrumaram aí, pessoal? Sim, professor. Aqui no exercício 12, ele fala: a obesidade pode ser provocada pela ingestão excessiva tanto de massas como de doces. Isso ocorre porque esses alimentos possuem em maior quantidade. Então, massas e doces, você vai ter carboidratos ali, né? Alternativa C. E esses carboidratos, então, é que vão, em excesso, né, ocasionar a obesidade. Exercício 13, a cana-de-açúcar trazida da Índia por colonizadores portugueses continua gerando trabalho, riqueza e divisas para o país. Que alternativa não contém produto obtido da cana-de-açúcar? Bom, a cerveja contém etanol, né? E o etanol é obtido lá da cana-de-açúcar, do processo de fermentação alcoólica, né, da nossa sacarose. Caldo de cana, também, né, derivado lá da cana-de-açúcar. Melado, alimento viscoso, o melado é obtido lá do caldo da cana-de-açúcar também. Energia elétrica produzida por cogeração em uma indústria sucroalcooleira. Você pode, né, de fato,
né, produzir energia elétrica a partir da indústria sucroalcooleira, se você queimar, né, os resíduos que você tem lá da palha da cana-de-açúcar, e se você também queimar o vinhoto, né, aquele resíduo do processo de fermentação. Aí ele fala aí, gasolina brasileira, mistura de combustíveis que contém aproximadamente 25% de etanol. Então, na gasolina, nós temos um etanol derivado também da cana-de-açúcar, né? Então, de fato, a gasolina brasileira que contém essa mistura, contém, né, um derivado lá, né, um produto obtido da cana-de-açúcar. E aí, vejam só, pessoal, que alternativa nós temos que assinalar aqui? Nós vamos assinalar a alternativa A da cerveja, porque o processo em que foi obtida a cerveja foi da fermentação da maltose, né, do malte, que está presente lá nos brotos, né, de sementes lá. Também é utilizado na produção da cerveja outros grãos, né, outras fontes, como milho, como trigo, e também, né, a obtenção lá do malte, que vai ser proveniente lá dos brotos de fermentação da cevada. Então, no caso da cerveja, vai ser a única aí que não foi obtida, né, diretamente da extração lá do caldo de cana, diretamente lá da cana-de-açúcar. Os demais, sim. Tranquilo, galera? Sim. O exercício 14, ele fala, geralmente o termo dietético é aplicado a produtos isentos de sacarose. Embora o pão francês possa ser vendido nas padarias sem açúcar, essa substância é fundamental no processo de fabricação desse alimento, uma vez que serve de nutriente para o fermento biológico. 1 quilograma de massa para fazer pão contém cerca de 30 gramas de sacarose, além de outros ingredientes, como a farinha de trigo, rica em amido e glúten, um tipo de proteína, sal, água e fermento biológico. Muito bem, então ele mostra as equações aqui dos processos, né, onde você vai obter lá o etanol. Então, numa primeira etapa, você tem a sacarose, que está presente lá na sua massa, e na presença de água, né, você vai ter, então, aqui a liberação, né, de duas moléculas aqui você tem glicose sendo liberada. No caso, seria mais adequado ele escrever essa reação, né, da hidrólise, né, da nossa sacarose, e seria o correto aqui colocar frutose, né? Mas ele colocou glicose aqui escrito. Então aqui tem que ser frutose. A sacarose é formada por uma molécula de glicose e outra de frutose. Elas têm a mesma fórmula molecular, mas sabemos que a fórmula estrutural é diferente. Essa glicose, então, no processo de fermentação alcoólica, vai produzir etanol, vai liberar gás carbônico e vai liberar energia, porque aquilo aquece, né? Esquenta aquela massa. E aqui ele pergunta, considerando essas informações do texto, as equações químicas que representam, resumidamente, o processo de fabricação do pão francês, é correto afirmar. Então ele fala, o pão francês preparado a partir de 50 gramas de massa de fazer pão é dietético porque durante a fermentação consome 1,50 gramas de sacarose e libera 429 ml de CO2 a 25 graus Celsius e 1 atmosfera. Então, dá para afirmar, né, que o pão francês vai ser considerado dietético se ele está consumindo, né, 1,5 grama de sacarose e liberando, né, 429 ml de CO2 a 25 graus Celsius e 1 atmosfera. Você só pode fazer essa afirmação se você fizer o cálculo estequiométrico. A proporção aqui no pão francês, né, quando ele consome 1,5 de sacarose, gramas, né? Nós temos que pegar aqui, fazer um cálculo, né, na proporção de consumo aqui é de 1 mol de sacarose para formar, né, 1 mol de glicose. A proporção é de 1 para 1. Então, para você preparar 50 gramas de massa, será que essa reação aqui vai ser completa? Toda a sacarose vai ser consumida no processo? Será que não vai ter nenhum resíduo? Será que a reação vai ser 100% de rendimento para você afirmar que ele é dietético?
Eu acho que não, mas vamos ver aqui o item B antes de fazer cálculos. O glúten é uma proteína complexa solúvel em água que resulta da esterificação de ácidos graxos. Existe a formação do glúten com uma esterificação, não seria até uma esterificação, seria uma formação, né, de estruturas e proteínas ali. Não de ácidos graxos, está errado. C. O amido é uma macromolécula formada a partir da condensação de moléculas de sacarose, não de sacarose, sim de glicose. D. A quantidade de matéria de etanol produzida a partir de 180 gramas de glicose é 46 gramas. Então, vamos ver aqui. Ó. Eu tenho a minha glicose. Essa glicose, então, se eu calcular a massa molar dela para 1 mol, 180 gramas. O carbono tem 12, o oxigênio tem 16, hidrogênio tem 1, então eu faço aqui 6 vezes 12, mais 12 vezes 1, mais 6 vezes 16, 180 gramas por mol. E o etanol tem uma massa molar, né, molar de 46 gramas por mol. 2 carbonos vezes 12, mais 6 hidrogênios vezes 1, mais 1 oxigênio 16, então são 46 gramas. Mas vejam que a proporção é de 1 mol, 1 vezes 180, para formar 2 mol, 2 vezes 46. Então serão 92 gramas de etanol formados, né? E não 46 gramas. Item E. A fermentação da glicose é um processo endotérmico, não é endotérmico, é um processo exotérmico, libera energia. Então já também está errado. Então, por exclusão aqui, pessoal, já excluímos E, excluímos D, excluímos C, excluímos B. Nem precisamos fazer os cálculos que devem bater nesse sentido, né? Não, só alternativa A. Mas a minha dúvida, né, nessa resposta é que eu não tenho como garantir que o pão francês poderá ser considerado dietético, né? Porque eu não consigo afirmar, né, que essa reação que acontece lá no nosso pãozinho vá consumir inteiramente toda a glicose que está presente nesse pão. Eu não tenho como afirmar que essa reação vai ser, né, 100% de rendimento. Com esses valores que ele colocou aqui, de fato, deve conduzir a uma reação de 100% de rendimento, pelo volume de CO2 que foi liberado aqui, né? Nas condições normais de temperatura e pressão. Mas é uma questão meio capciosa aí, né? Como garantir que todo aquele açúcar que estava presente no processo de fermentação foi consumido de fato? Tudo bem aqui, galera? Sim, já. Tudo bem. Muito bem. Vou dar uma paradinha aqui para vocês tomarem uma aguinha para a próxima aula e daqui a pouquinho a gente está de volta aí para dar sequência aí no nosso conteúdo. Ok, galera? Ok, Jota. Até mais. Pessoal, um abração, até mais. Até. Tchau, professor. Tchau, tchau.